Nesse vídeo eu vou te ensinar como calcular limites de forma indireta, através do cálculo de outros limites. A gente vai fazer isso utilizando o teorema do sanduíche. Eu sou a professora Dani, bora descomplicar? Muitas vezes a gente vai querer calcular limites de funções, mas a gente só vai conseguir fazer isso de uma forma indireta, utilizando o cálculo do limite de outras funções para que a gente consiga dizer qual é o valor do limite da função que a gente está querendo calcular. Bom, a ferramenta que permite a gente fazer isso, fazer esse cálculo de forma indireta, é o teorema do confronto, que também é conhecido como o teorema do sanduíche. Mas para que eu consiga calcular o limite dessa função em questão, ela precisa satisfazer uma condição. E a condição é que, num certo intervalo, ela precisa ser limitada por outras duas funções. Bom, mas o que é uma função ser limitada por outras duas funções num intervalo? Vamos olhar para esse gráfico e entender o que isso quer dizer. Então aqui eu tenho três funções, a função f, a função g e a função h. O nosso objetivo já vai ser calcular o limite da função g de x. Bom, e essa g então, como eu falei, ela tem que estar limitada entre duas funções num certo intervalo. Em qual intervalo? No nosso caso aqui do exemplo, o intervalo é esse aqui. Vou considerar um intervalo aberto e o intervalo é este aqui. Quem é esse intervalo? Não sei, só sei que esse é o intervalo que eu vou considerar. Porque é nesse intervalo, para esse exemplo, que eu estou conseguindo olhar para as funções f, g e h. Fora desse intervalo, eu nem sei se elas estão definidas ou não. Então eu vou olhar para esse intervalo. Dizer que a função g ela é limitada por outras duas funções é dizer que nesse intervalo existe uma função que é maior do que a g, que nesse caso é a h de x, que está desenhada em verde, e existe uma função que é menor do que a g, que nesse caso é a função f de x desenhada em azul. Bom, mas como que eu sei quem é maior e quem é menor? Imagina que dentro desse intervalo eu vou pegar um ponto e nesse ponto as três funções estão bem definidas, ou seja, o ponto que eu vou tomar dentro desse intervalo faz parte do domínio das três funções. Então eu vou dizer que eu vou considerar esse valor aqui um número b dentro desse intervalo. Dizer que uma função é maior ou menor do que a outra, na verdade é olhar para a imagem dessa função. Então, se eu tomo aqui o ponto B e calculo quanto que vale a f, quanto que vale a g e quanto que vale a h nesse ponto, o que eu tenho é o seguinte. No ponto B, então, a função f de x, o valor dela calculada no ponto B é este valor aqui. Então, tem um valor, a sua imagem, lá no eixo y, que é o f de b. Já para a função g, a sua imagem, quando eu tomo x igual a b, esse valor aqui, a imagem da função é este valor aqui lá no eixo y, 1g de b. E por fim, quando eu tomo x igual a b na função h, este valor aqui, a imagem da função é este valor aqui, h de b. Bom, dizer então que a função f é a menor, que a função g é a função que está no meio, e a função h é a maior, o que a gente está fazendo, na verdade, é olhar para o valor da imagem da função. Esses valores que aparecem aqui no eixo y. E a gente sabe que conforme a gente sobe no eixo y, os valores estão aumentando. O maior valor assumido no ponto B é assumido pela função h, depois a função g e por fim a função f. A gente diz que a função h ela é maior do que a função g e a função g por sua vez é maior do que a função f. E vejam que para qualquer valor que a gente tomar nesse intervalo que a gente estabeleceu aqui, isso sempre vai se manter. A função h sempre tem a maior imagem, a função g sempre tem a imagem intermediária entre a f e a h, e a função f sempre tem a menor imagem. Então, a gente diz, numa desigualdade, que a f de x ela é menor que a g de x e a g de x é menor que a h de x. Poderia acontecer, dentro desse intervalo, em algum momento, a h poderia ser igual
a G. Então, poderia ter em algum ponto ou alguns pontos onde elas coincidem o valor. Então, eu vou colocar aqui uma igualdade. E também poderia ter dentro desse intervalo algum lugar onde a H coincide com a G. Então, eu vou colocar aqui também um igual. O que precisa acontecer para que eu diga que a H é maior do que a G, que é maior do que a F? As três podem ser iguais em algum ponto, mas depois desse ponto, essa relação de maior e menor, ela tem que ser mantida. Então, pode ser que elas sejam iguais num ponto, só que depois desse ponto, a H tem que continuar sendo a maior, a G tem que continuar sendo a função que está entre a F e a H, e a F tem que ser a função que é a menor de todas. Então, dentro de um certo intervalo, porque, como eu falei, fora desse intervalo as funções poderiam nem estar definidas, mas pode ser que elas estejam definidas, mas fora desse intervalo pode ser que elas mudem de comportamento. A F pode passar a ser maior do que a H pode passar a ser menor do que a G, elas podem se comportar de uma maneira diferente. Dizer que a G é limitada por F e H é dizer que a G está sempre no meio de F e de H, em algum intervalo. Com isso bem definido, a gente consegue falar agora do teorema do confronto ou teorema do sanduíche. O nosso objetivo é descobrir o valor do limite de uma função g de x. Só que essa g de x ela tem que estar limitada entre a função f e a função h, que é a primeira suposição do teorema. Então, é a primeira coisa que precisa acontecer. Mas ela precisa estar limitada entre essas duas funções para qualquer valor de x. Então, importante, para qualquer valor de x num intervalo aberto contendo a. Então, por que esse intervalo precisa conter o número a? Porque eu vou tomar o limite de x tendendo a. Então, esse a tem que estar no intervalo onde a função g é limitada pelas outras duas funções. Vejam que está escrito aqui que o a tem que estar nesse intervalo aberto, mas está escrito exceto em x igual a a. Então, o a tem que estar no intervalo, mas não necessariamente a função f, a função g e a função h precisam estar definidas nesse valor a. Por quê? Porque a gente sabe que para calcular limite, a função não precisa estar definida no ponto onde eu estou querendo calcular o limite. O que eu quero é o comportamento da função em torno desse ponto. Outras duas condições precisam acontecer. Eu preciso conseguir calcular o limite da função f quando x tende a a, e esse limite tem que ser o número L, e o limite quando x tende a da função h, também eu tenho que conseguir calcular, e esse limite também tem que valer o mesmo valor L. Então, o que a gente vai dizer é que o limite da função g de x, que é a função que está entre f e h, quando x tende a a, também é igual a L. Essas funções, f, g e h, mostram graficamente como que o teorema do sanduíche funciona. Então, eu tenho aqui a função f em azul, novamente, a função g em rosa e a função h em verde. Se eu quero tomar o limite quando x tende a a da função g, se eu consigo calcular o limite quando x tende a da função f e da função h, e eles forem o mesmo valor L, eu vou conseguir falar o limite quando x tende a da função g. É o que o teorema diz. Então, imagina que eu estou me aproximando de a pela esquerda. Algum valor por aqui. Vou colocar um tanto longe do a, só para ficar bem visível no gráfico. Então, eu me aproximo de a pela esquerda. Se eu calculo o valor da função f e o valor da função h nesse valor que é próximo de a, o que eu tenho é o seguinte. Então, a função f nesse valor próximo de a sua imagem é esse valor. Já a função h, quando eu me aproximo desse valor que é próximo de a, só que um pouco menor que a função h vale este valor aqui. E vejam que, conforme eu me aproximar mais ainda do a pela esquerda, as duas funções, tanto a f quanto a h, elas estão se aproximando do número L. Agora, se a gente considera que estamos nos aproximando de a para valores um pouco maiores que a, à direita do a, vou admitir um valor por aqui, um pouco longe aparentemente do a, mas para ficar visível no gráfico. Se eu tomo esse valor um pouquinho maior que a e calculo quanto que vale a f e quanto que vale a h nesse ponto,
o que eu tenho é o seguinte, a função f, ela vale este valor aqui. Já a função h, ela vale este valor aqui. E o que a gente tem é o seguinte, também nos aproximando de a pela direita, as duas funções, tanto f quanto h, estão se aproximando do número L. Conforme a gente se aproximar ainda mais do a pela direita, as duas funções vão se aproximar ainda mais do L. Então, o que a gente está dizendo com o teorema do sanduíche é, se a função f, quando x se aproxima do a, vai para o valor L, se a função h, quando x se aproxima de a, também vai para o valor L, não tem para onde a função g fugir. Então, a função g, ela também tem limite igual a L. Bom, por que o teorema do sanduíche chama teorema do sanduíche? Como a gente tem as três funções, f, g e h, o que a gente tem é, imagina que isso que está aqui é a parte de baixo do pão de um sanduíche, representando a função f. E essa aqui é a parte de cima do pão do meu sanduíche, representando a função h, que é a maior de todas. Bom, e dentro do meu sanduíche tem um recheio, que é representado pela função g. Vou colocar aqui o recheio do meu sanduíche. O recheio do meu sanduíche é composto por alface e tomate. Então, está aqui o recheio representando a função g. E o que o teorema está dizendo é o seguinte, se a função f está indo para um certo valor L, quando x se aproxima de a, e a função h está indo para esse mesmo valor, não tem para onde o recheio do sanduíche fugir. Ele terá que ir para o mesmo valor L. Então, é isso que o teorema do sanduíche quer dizer. Podia ser de verdade, né? Tô com fome. Nós vamos fazer dois exemplos, então. O primeiro deles, ele fala o seguinte. A gente tem uma função g de x, e essa função g de x, ela está entre duas funções, 4x menos 9 e a função x ao quadrado menos 4x mais 7. Então, o que limita a função g de x inferiormente é uma reta, 4x menos 9, e o que limita superiormente a função g de x é a parábola x ao quadrado menos 4x mais 7. A gente tem a limitação da função g. Esse intervalo é o intervalo zero, incluindo zero, que vai até o infinito. E o objetivo é calcular o limite quando x tende a 4 da função g. Vejam o seguinte, mesmo que a gente quisesse calcular o limite da função g, na raça, fazendo conta, não teria como, porque a gente nem conhece a função g. Então, como que a gente calcula o limite de uma função que a gente nem sabe a cara dela e nem consegue manipular nada? Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que usar o teorema do sanduíche. O que a gente vai fazer aqui? Identificar a função f e identificar a função h. A função f é a menor função. Então, é a função 4x menos 9. Já a função h é a função x ao quadrado menos 4x mais 7. O que o teorema diz, então, é a função g está limitada, ok. Agora, o teorema diz, bom, eu tenho que conseguir calcular o limite quando x tende a 4 da função f e da função h, e esses dois limites têm que ser iguais. Aí a gente vai conseguir falar qual é o valor do limite da função g. Caso a gente calcule o limite da f, calcule o limite da h, e esses valores não forem iguais, a gente não consegue usar o teorema, porque ele não diz pra gente, se a f for para um lugar e a g vai para outro lugar, a gente não tem como falar nada sobre o limite da função g de x, que é a que está no meio. Então, os limites da f e da h precisam ser iguais. Vamos fazer a conta. Escrevi aqui na tela os dois limites que a gente quer calcular. O da h, x² menos 4x mais 7, e o limite da f, 4x menos 9, ambas com x tendendo a 4. Bom, como as duas funções, tanto f como h, são funções polinomiais, a gente já falou em aulas anteriores, se você não viu, vou deixar o link na descrição, a gente já falou que basta fazer a substituição direta de x por 4 na função e esse será o valor do limite. Então, para a função h, a gente vai substituir o x por 4. 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 7. Bom, 4 ao quadrado é 16.
Menos 4 vezes 4 também é 16. Então, 16 menos 16 cancelou. Então, sobrou aqui o 7. Esse limite é o limite da função h, que é a parte de cima do pão do nosso sanduíche. Agora a gente vai fazer o limite da f. O limite de 4x menos 9 também é substituir o x por 4. Então, eu vou fazer 4 vezes 4 menos 9. 4 vezes 4 é 16. 16 menos 9 é 7. Esse limite, o limite da função f, é o limite que representa a parte de baixo do pão do nosso sanduíche. Como o limite da função h, que é a maior, representada pela parte de cima do pão, é igual ao limite da função que é menor, representada pela parte de baixo do pão, o nosso recheio, que é o limite da g de x, não tem para onde escapar. Ele terá que ir para o mesmo lugar que os pães estão indo. Então, a gente vai escrever que o limite, quando x tende a 4, da função g de x, também vale 7. O que a gente tem é pão, recheio, pão. Pão está indo para um lugar, o outro pão está indo para o mesmo lugar, o recheio vai também para o mesmo lugar. Vamos para o nosso segundo e último exemplo. Agora a gente quer calcular o limite quando x tende a 0 da função x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x. A nossa primeira tentativa sempre vai ser a substituição direta. Se eu substituo x por 0, eu fico com 0 ao quadrado vezes o seno de 1 sobre 0. E vejam que aí eu tenho um problema com o seno. Então, não dá para fazer a substituição direta. Eu não consigo pensar aqui no limite do produto como sendo o produto dos limites, porque eu faria limite de x ao quadrado, quando x tende a 0, substituo 0 ao quadrado, 0. Só que o limite, quando x tende a 0, da função seno de 1 sobre x, esse limite, ele não existe. Vou colocar aqui na tela o gráfico da função seno de 1 sobre x. Esse limite não existe pelo fato dessa função ficar oscilando. Quando eu me aproximo de 0 pela esquerda ou pela direita, a função está sempre indo para algum valor diferente. Então, o limite de fato não existe porque ela oscila o tempo todo e não vai para um único lugar. Então, não dá para fazer limite do produto. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o teorema do confronto. Mas, aparentemente, aqui não tem nada a ver com o teorema do confronto, porque não tem uma função f, não tem uma g e não tem uma h. Mas a gente vai fazer com que a f apareça, a h apareça e o limite que a gente vai querer calcular de x quadrado vezes o seno de 1 sobre x vai fazer o papel aí da função g de x. Vamos ver isso no detalhinho. Eu vou começar falando da função seno de 1 sobre x. Vou escrever ela aqui. A função seno de 1 sobre x, ela sempre estará limitada entre os números menos 1 e 1. A gente sabe da trigonometria que o seno de um ângulo sempre está preso entre menos 1 e 1. Ou o seno desse ângulo vale menos 1, ou o seno desse ângulo vale 1, ou valor entre menos 1 e 1. A gente nunca vai ter o seno de um ângulo sendo um valor maior que 1, e a gente também não vai ter o seno de um ângulo sendo um valor menor que menos 1. Então, eu vou escrever aqui que o seno de 1 sobre x é uma função limitada entre os números menos 1 e 1, com a igualdade, porque pode ser que ele seja menos 1 e pode ser que o seno desse ângulo seja 1. Vejam que eu já tenho uma desigualdade que está querendo lembrar aquela limitação da função g. Mas a função que está ali no meio ainda não é a função que eu quero calcular o limite. Então, eu vou fazer aparecer ali no meio da desigualdade a função que eu quero calcular o limite, que é a função x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x. Como que isso vai aparecer ali? Falta ali, multiplicando aquele seno, um x ao quadrado. Então, eu vou multiplicar essa desigualdade por x ao quadrado. Vejam o seguinte, como eu estou multiplicando
por algo que está ao quadrado, na verdade eu estou multiplicando por um número que é positivo, porque todos os números ali ao quadrado serão positivos. E isso é importante para mim porque eu estou trabalhando com uma desigualdade. Se eu multiplico uma desigualdade por um número negativo, lembram que a desigualdade vira? Então, se eu estivesse multiplicando pelo número x sem o quadrado, eu teria um problema. Porque se o x for um número negativo, a desigualdade vira. Se o x for um número positivo, a desigualdade não vira. Como é x ao quadrado é sempre uma coisa positiva. Vou colocar aqui maior que zero. O pior caso que x ao quadrado assume é se o x é zero, porque zero ao quadrado vale zero. Mas como a gente está fazendo o limite de x tendendo a zero, a gente de fato não vai chegar nunca no ponto igual a zero. Então eu vou dizer que x ao quadrado é uma coisa positiva, vou multiplicar toda a desigualdade por esse x ao quadrado e não vou me preocupar que essa desigualdade não viraria de jeito nenhum. Então, menos 1 vezes x quadrado, menos x ao quadrado, menor ou igual x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x, menor ou igual a 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Bom, agora eu posso perceber que a função que está no meio é a função g de x, aquela lá do teorema do sanduíche. E aí eu vou identificar essa função aqui como sendo a função f e esta outra função aqui como sendo a função h de x. O que a gente vai fazer? Calcular o limite quando x tende a zero da função f e da função h. Se esses limites forem iguais, a gente vai conseguir falar algo sobre o limite da função g, que está no meio. Escrevi aqui os dois limites. Então, escrevi primeiro o limite da h, parte de cima do nosso pão. Como é um polinômio, x ao quadrado, eu posso fazer a substituição direta de x por zero. Então, zero ao quadrado, zero. Esse é o valor do limite. O limite da função f, que é menos x ao quadrado, também é substituir direto x por zero. Menos zero ao quadrado nada mais é do que o número zero. Então, o limite da f é igual ao limite da h, portanto, o limite quando x tende a zero da função g de x, que é x ao quadrado, vezes o seno de 1 sobre x, é igual a zero pelo teorema do sanduíche. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo e me conta nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!